Eles tinham 18, 19 ou 20 anos. Marinheiros em um paraíso tropical. Eles não sabiam que do outro lado do oceano, jovens se preparavam para atacá-los enquanto dormiam. Seus caminhos se cruzariam por algumas horas, em uma manhã de domingo em dezembro. E em um instante aterrorizante, mais de 1000 deles morreriam. O legado do que aconteceu em 7 de dezembro de 1941 ainda hoje nos assombra. Nas primeiras imagens do interior do USS Arizona, um cemitério submarino e uma bomba relógio ecológica. Na busca de um submarino japonês secreto que afundou 1 hora antes do início do ataque. The submarine's heading north, starting to dive. E na busca para saber o que realmente houve naquele dia. Acima de tudo, ele ainda está vivo na mente dos homens que estavam lá quando tudo mudou. Just a young kid when this happened. And I've lived through it. I lost a lot of my friends. I reached down to try to help him. I scared to take all came off. But I hope it never happens again. Nobody will ever know what it was like, except somebody that was actually there. They never had a chance. They didn't know what was coming. Nobody knew about it. They never woke up. Essa é a história do dia em que a história do mundo sofreu uma mudança inesperada. Em um pacato porto no Havaí chamado Pearl Harbor. Pearl Harbor, o outro lado da história. Pearl Harbor, Havaí. No primeiro verão do novo milênio. Há 60 anos nessa ilha, uma batalha foi travada. Talvez a mais unilateral da história americana. Ela lançou os Estados Unidos na guerra e em pouco mais de 2 horas, matou mais de 2.400 americanos. Desde aquele dia, Pearl Harbor é um lugar de peregrinação. Muitos homens que sobreviveram voltaram aqui pelo menos uma vez, para lembrar o que aconteceu e para homenagear amigos que não sobreviveram. We remember December 7th, 1941, when so many gave the last devotion of their efforts to this country. Well, it was kind of hard, yes, I'll admit it, because I couldn't do anything that the other guys could. I was only 5'3" and weighed 125 pounds. My battle station was a number 2 loader on a 5-inch gun, and I couldn't even pick up the shells that had to be put in the gun. How can this ever happen? One of the strongest navies in the world, and we're sitting here with our pants down. We got caught, period. Era uma das melhores designações na Marinha. Um marujo da frota do Pacífico no Havaí podia esperar ar quente, muito sol e muita distração na licença em terra. O teatro de guerra no Atlântico era bem diferente. A Europa estava em guerra há 2 anos. Os soldados de Hitler ocuparam Paris. Londres era atacada por bombas nazistas.
Para os marujos no Pacífico, só havia uma ameaça no horizonte. Mas os americanos não sabiam nada sobre o país e o povo, que era tido como baixo e míope. Pessoas curiosas governadas por um imperador antiquado. Mas o Japão era uma potência militar moderna que fizeram um pacto com a Alemanha nazista. Tropas japonesas ocuparam brutalmente partes da China e estavam prontas para atacar outros vizinhos. Mas a frota do Pacífico dos Estados Unidos estava em seu caminho. E em 1941, o exército japonês resolveu mudar isso. Why would Japan want to go to war with the United States? What Japan wanted was the oil fields in the Dutch East Indies. What they wanted was the tin and the rubber out of Malaya. They wanted the Philippines because of its strategic location. Nobody thought that they would ever come out to Pearl Harbor. That's how you achieve surprise in war. You attack where nobody expects it. Foi a obra de um almirante japonês de 57 anos, Isoroku Yamamoto. Yamamoto decidiu atacar a frota dos Estados Unidos em sua base, ancorada no porto pequeno e raso, perto de Honolulu. For Yamamoto, he had studied in the United States. He had gone to Harvard. He knew what the Americans were like. And he said at one point, I don't care if we march troops down Pennsylvania Avenue, we're not going to conquer the United States. He planned the attack with the idea that if we're going to have any chance of winning this war, we've got to destroy the American fleet. And that'll give us 6 months to run wild in the Southwest Pacific. And we can build up a defensive barrier that will be very difficult for the Americans to crack. And at some point, they're going to say, we quit. You keep your gains. Na primavera de 1941 começou o planejamento do ataque, apesar de poucos oficiais japoneses saberem dele. No outono, o plano já era um empreendimento gigantesco, que exigiria 6 porta-aviões, 350 aviões e, quase como uma reflexão posterior, 5 mini-submarinos. Os mini-submarinos tiveram um papel curioso e pouco conhecido no ataque. E uma expedição se inicia em Honolulu para explorar mais. Um dos submarinos quase custou ao Japão o elemento vital da surpresa. E é esse que o explorador Robert Ballard espera achar. Para o homem que achou o Titanic e o Bismarck, essa busca representa um desafio único. É um dos menores navios que Ballard já procurou. E ninguém sabe onde ele afundou. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. So, welcome aboard. Com ele estará um homem que fez parte da Força Tarefa há 6 décadas, Kishiji Dewa. O submarino foi destruído por um destroyer americano antes do início do ataque. E poderia ter alertado as forças americanas, mas não alertou. Gentlemen, I'd like to introduce some colleagues here. Good morning, sir. Will Lenner e Russ Ritz estavam lá quando aconteceu. Glad that we can be friends. Glad that we can be friends. Para Ballard, a expedição é uma chance de esclarecer um equívoco. Well, I think most people think that the first shot was fired by the Japanese. As they swooped over the Pali and descended on our sleeping fleet that Sunday morning. But in fact, the first shot was fired out here, and it was fired by a U.S. destroyer. Not only was it the first shots fired by America in the war, it should have alerted us.
that something was going on. I find it incredibly ironic that the attack and sinking of this Japanese submarine an hour before the planes arrived did not alert us. And I just find that to be amazing. A agenda apertada de Ballard só lhe dá 2 semanas para a missão, patrocinada pela National Geographic. Mas a área de busca não é muito grande e ele tem o equipamento certo. Agora só precisa de um pouco de sorte. We gotta get it out. – 26 de novembro de 1941. A armada japonesa deixa o porto e vai em direção ao leste pelo mar gelado. 6 porta-aviões ficavam no centro da formação, cercados por um anel protetor de cruzadores, couraçados e destroyers, cerca de 30 navios ao todo. Como o sucesso da missão dependia de pegar os Estados Unidos de surpresa, ficaram bem ao norte das rotas de navios comerciais. Se um navio os visse, a missão estaria ameaçada e seria cancelada. O tempo todo foi mantido silêncio de rádio quando a força de ataque se posicionou. Enquanto bem ao sul, 5 submarinos japoneses já se aproximavam da ilha de Oahu. Cada submarino-mãe, como era chamado, levava um mini-submarino preso ao convés. Cada um deles levaria 2 homens para a batalha. 10 jovens escolhidos a dedo, altamente treinados, preparados para morrer pelo seu país. Na noite antes do ataque, eles invadiriam Pearl Harbor, esperariam os aviões atacarem e lançariam 2 torpedos em qualquer navio ao alcance. Se fosse possível, eles tentariam deixar o porto e se encontrar com o submarino-mãe. Mas ninguém contava com sua volta. 当時の我々の気持ちとしてはですね、悲壮な感じいうのはありませんね。もう通常の任務を Não havia a sensação de tragédia iminente, só achávamos que estávamos cumprindo nosso dever, participando de uma ação militar, mas eu achei que não voltaria. 義務を果たしたいようだけ、もうそのぐらいの感情しかその時は残っておりませんね。Primeiro dia da busca a 3.200 metros do estreito canal que leva para Pearl Harbor. Foi aqui, em algum lugar, que o destroyer USS Ward fazia patrulha na manhã de 7 de dezembro de 1941. I was thinking we were a little more that way, but Russ says no, we were a little this way. Yeah. But we were. Well, then you average those two, right? It's the history that tells you what you need to know. So you have to steep yourself in history, and you have to read all sorts of sources because a lot of history is conflicting. From another direction. Ballard acha que pode acelerar o trabalho se adicionar uma outra máquina. Um veículo operado à distância chamado Little Herc. Ele está preso atrás de um sistema de imagens, o Argus. Os 2 veículos descem 182 metros. Na sala de controle, eles têm a primeira visão do fundo do mar. Here's what's this coming up? The cylinder. Is that a torpedo? No. Piece of pipe. This is really exciting. Every little thing looks like part of it. Well, it looks like these are depth charges. There's a whole bunch of them. There's another one.
Quando os primeiros dias de busca chegam ao fim, eles viram muitos escombros e nada além disso. – 7 de dezembro de 1941. Poucos minutos após a meia-noite, a 16 quilômetros da entrada de Pearl Harbor, os submarinos-mãe preparam-se para soltar os mini-submarinos. Os japoneses podiam ver as luzes em Waikiki e ouvir acordes de jazz quando o vento mudava. Dewa viu seus amigos entrarem no submarino e falou com Yokoyama uma última vez por telefone. Eu disse algo como cuidem-se para eles, não disse nada especial. Só palavras normais de despedida ao telefone. Apesar de sabermos que eles não voltariam, não falamos sobre isso. You're sneaking into a harbor and you don't want to trip the alarm and let the Americans know that the war has begun. And so you must be extremely nervous. You've got to be just on pins and needles. E então, a primeira chance perdida dos americanos. Às 13h42, um oficial a bordo do caça-minas Condor viu um periscópio na água a 45 metros da curva do porto. O Condor alertou o Ward, patrulhando os acessos a Pearl Harbor. Mas o novo capitão do Ward entendeu mal a mensagem e foi procurar no lugar errado. O que os japoneses mais temiam havia acontecido. 4 horas antes do ataque, um de seus navios fora avistado e nada aconteceu. Domingo, 7 de dezembro, ao amanhecer. A bordo dos 6 porta-aviões, os pilotos e aviões da primeira leva começam a se reunir. Às 6h28, os aviões se preparam e vão para o sul. Na mesma hora em que a primeira leva vai para Oahu, a Marinha dos Estados Unidos recebe o segundo aviso de invasores. Às 6h30, um vigia no cargueiro Antares avista um outro periscópio. E depois uma torre de comando. De novo, o Ward corre para investigar. E dessa vez, o destroyer acha o que estava procurando. And all of a sudden, number 1 gun fired, and they missed because their elevation wasn't great enough. We were that close. And then number 3 gun fired. And I saw the splash, the water line of the conning tower as the shell hit the conning tower. It must have rang like a bell. I mean, just must have been an incredible explosion that went off right next to their head. I mean, remember, the skipper is standing in the conning tower and the shell hit the conning tower. You would think he must have died instantly. Or did he? Because they then began to dive, so clearly they weren't dead. And they then began to dive, and no sooner did they dive than the depth charges are going off. Exploded, and I didn't see the submarines that came up, but I'm told that it came up, rolled over, and then went back down again. After the depth charges that we dropped, I can't see any way it could have gotten away from us. Às 6h51, o capitão William Otherbridge, do Ward, avisou para o rádio o quartel-general que ele tinha visto e atirado em um submarino não identificado. Ele repetiu a mensagem 2 minutos depois. No quartel-general, o aviso do Ward passou lentamente pela cadeia de comando. Pela segunda vez naquela manhã,
os japoneses lograram êxito. E pela segunda vez, nada aconteceu. – 7 de dezembro de 1941, 7 horas. Uma estação de radar na costa noroeste de Oahu captou o sinal de um grande número de aviões aproximando-se da ilha pelo norte. Eles estavam a menos de 224 quilômetros, voando a 288 quilômetros por hora. Eles ligaram para o centro de informações em Honolulu, 64 quilômetros para sudeste. O telefonema foi recebido pelo cabo MacDonald, que o passou para o tenente Tyler, que acabara de ser designado para a tarefa. Tyler disse para o operador de radar não se preocupar. Para ele, era uma esquadrilha de B-17 americanos vindo do continente. Pela terceira vez naquele dia, os japoneses lograram êxito. E pela terceira vez, ninguém percebeu. Eram 7h15. Às 7h40, a primeira leva alcançou a costa de Oahu, guiada pelo sinal da estação de rádio em Honolulu. Os bombardeiros e torpedeiros estavam a 2.743 metros. A 1.524 metros acima deles, os zeros davam cobertura. Às 7h50, a primeira leva alcançou Pearl Harbor. Seus primeiros alvos, o aeroporto Hickam e a base aérea naval na Ilha Forte. Clarence Minor era um aviador posicionado na Ilha Ford. After all that noise on the tin roof up there and stuff were popping around, I looked up and I saw this airplane come diving down and that big meatball, and I said, oh shit. And then all hell all over the place was breaking loose. Bombs dropping, machine gun fire. And like I said, the things are so darn low you can throw rocks at them. Enquanto bombardeiros atacavam os aeroportos, outros desciam a uma altura de poucos metros e miravam direto nos coraçados. A bordo do Argon, Charles Christensen teve uma visão perfeita dos primeiros torpedos. He's coming in almost straight across me at a slight angle across, and he's low enough that he's maybe 30 feet off of the water, which puts him maybe eye level or a little more from me, and I can see the man's face. He's got his helmet on, he's got his goggles on, and he's looking over the side, and when he straightened that plane out, leveled it out, he dropped that torpedo, and I thought, oh my God, look at that. And that torpedo just went as straight for the Oklahoma as it could go. O Oklahoma começou a adernar na hora. Do outro lado da Ilha Ford, o couraçado Utah também foi atingido pouco antes das 8 horas. Clark Simmons trabalhou no refeitório do Utah. And as I looked out the port, I saw a plane making a run on the Utah. And as she dropped her torpedo, the wing dipped, and then he straightened up, and the torpedo hit it, and another one right behind it did the same thing. And we knew that it was just a matter of time before the ship was going to sink. And actually it took 8 minutes. In 8 minutes, the ship was history. She had turned turtle in 8 minutes. Mas o maior golpe ainda estava por vir.
Dentro do estaleiro estava o couraçado Arizona. No alto, um Kate lançou uma bomba de alta potência, que foi em direção à torre de tiro número 2 do Arizona. Eram 8h10. Uma câmera registrou o momento do impacto. Nesse instante, mais de 1000 homens morreram. A bomba atingiu o depósito dianteiro do Arizona e incendiou quase 500 mil quilos de pólvora. Os que ainda estavam vivos se viram em um inferno. Bert Davis saiu em uma baleeira para salvar sobreviventes. Oh God, it was horrible. Just one fella started to reach up to try to get a hold of the gunnel on the bolt from the outside, and I reached down to try to help him, and I took him by the arm, and as I tried to lift like that, I scared the bolt came off. He was dead by the time we got him in. – 35 minutos após o início do ataque, a primeira leva foi embora, deixando para trás 1000 marujos americanos mortos. Muitos deles adolescentes, pegos embaixo do convés quando o Arizona explodiu e afundou. Seis décadas após o ataque a Pearl Harbor, o Arizona ainda está onde afundou com seus marujos. A maioria dos corpos nunca foi resgatada. Sua superestrutura foi removida durante a guerra. Só a base da Torre de Tiro 3 está acima da água. O Arizona foi construído há um século e passou metade desse tempo debaixo d'água. O Parque Nacional, que faz a manutenção do memorial, checa o seu estado periodicamente. Com a ajuda de um pequeno robô obtido pela National Geographic, eles verão pela primeira vez o estado interno do Arizona desde que ele afundou. O exame revela uma corrosão maior do que se esperava. E isso pode prognosticar um desastre ecológico, devido a algo que acontece dentro do navio. Do Arizona tem vazado 1,13 litros de óleo por dia desde que afundou. Mas o parque está preocupado. Os tanques de combustível podem se romper a qualquer momento. Current estimates are that there's approximately 500,000 gallons, possibly in the bunkers on the aft section of the ship. And so with current technology, can we get to those bunkers? And what's happening with the metal on the hull and the internal portions of the ship? And so that's what we're trying to do, is find out, is there a way that we can contain that oil? O problema se complica por ser visto como um cemitério e pelo significado simbólico do óleo. Many visitors and survivors consider the oil to either be the tears of the ship or the ship is bleeding. We'll also be dealing with that emotional feelings that people have about the oil and the significance
It'll be a balance between what protecting the ecosystem is all about and protecting the tomb, the shrine that this place symbolizes. Aloha. Oh, I was going to ask you for a big hug, but I couldn't get one anyway. I thought maybe, Big hug, and let me give this lady. I thought maybe that you wouldn't want to hug an ugly old man. Oh, I do want it. Carl Carson era um marujo de 20 anos no Arizona quando ele afundou. Ele resolveu voltar para Pearl Harbor quando médicos disseram que tinha pouco tempo de vida. Be able to come back. Because I lost a lot of good, dear friends over there. It's just awful hard to even think about it. I almost lost my own life. I hope I can make it over there all right. Get there. Yeah, okay. I need a little support. Well, I was out on deck doing the morning chores. All of a sudden, this plane come along, and didn't pay much attention to it because planes were landing at Ford Island all the time. And all of a sudden, the chips started flying all around me, and there was a plane that was strafing me. And somebody hollered, "It's the damn Japs, get under cover." Bomb went off. I learned later it was back by turret number 4, about where I've been working about 10, 15 minutes before. And evidently it knocked me out, ruptured both my lungs, and I got smoke inhalation, and all the lights went out. I don't know how long I laid there, but when I woke up, there was no panic down there or anything, but there was smoke and water knee deep. I run into a friend of mine that he was crying and asking me for help, and I looked at him in horror. And the skin on his face and his arms and everything was just hanging off like a mask or something. And I took a hold of his arm. Skin all came off from my hand. And there was nothing in this world I could do for that boy. And that has bothered me all of my life. Na missão, Ballard vasculhou os baixios fora do porto sem achar nenhum sinal do submarino perdido. I mean, you've got, this is a mile. Okay. So what we're going to do is we're going to drop you down here at the base, comfortably out. We're going to drop. Agora volta sua atenção para o escarpamento de coral que corre paralelamente à costa, uma área que ele chama de muro. In an expedition like this, you have to put your mind in the mind of the commander of the submarine, because his actions are going to define the size of the search area. What he does at that moment is going to tell you how big a search area you have to have. Clearly, if he was killed outright, then you didn't have to put yourself in his mind at all, because he's dead, and he's going to be right where they say he sank. But if he's still alive, he's going to then take certain evasive actions, and you have to then say, well, if I were that person, what would I do? And there were two options he had. One was to continue forward into Pearl Harbor, or the other was to turn and run for the high seas. Se o submarino foi para alto mar e afundou lá, será impossível achá-lo no tempo que resta. Mas se continuou em direção ao porto, a equipe de Ballard talvez tenha uma chance, com a ajuda do seu submergível. A única desvantagem de usar o submergível é que não verão o que o piloto viu na submersão. Terão que confiar nas descrições via rádio e assistir a um vídeo depois. Na sala de controle, só lhes resta ouvir os chiados. Yeah, Mark,
give us maybe like 15. I want to try to really nail this pretty impressively. They just reported finding a pile of batteries, and this submarine was a lot of batteries. So, starting to look like, smell like, but we're not sure. Então, o piloto avista um torpedo. Right where it should get interesting, and it is getting interesting. He's picked up a torpedo and debris right in the area where we'd expect the submarine to impact it with the wall. Ballard sente que estão chegando perto, mas só terão certeza quando tirarem o submergível e virem o vídeo. De dezembro, 8h35. É o começo de uma calmaria breve de 20 minutos. As primeiras histórias de atos individuais de heroísmo começam a circular. Uma delas era sobre o servente no West Virginia chamado Dory Miller. Miller carregou seu capitão ferido a um lugar seguro, pegou uma metralhadora e destruiu pelo menos 2 aviões japoneses. A história é notável, porque ele nunca tinha usado uma metralhadora, muito menos treinado com uma, porque era negro. E como todo afro-americano na Marinha de 1941, ficava restrito aos postos mais baixos. Quatorze homens receberam a mais alta distinção militar, a Medalha de Honra, pelo seu heroísmo em Pearl Harbor. Mas Dory Miller não estava entre eles. Ele só recebeu a Cruz do Mérito Naval. Pearl Harbor, 8h55. O mar ainda queimava com fumaça e chamas, quando a segunda leva de aviões atacou a ilha. Mas dessa vez os americanos revidaram. Às 10 horas, tudo tinha acabado. A segunda leva voltou para seus porta-aviões, deixando para trás uma frota do Pacífico despedaçada. No continente, os americanos ficaram chocados com as notícias sobre Pearl Harbor. O presidente Roosevelt falou ao Congresso no dia seguinte. Has existed between the United States and the Japanese Empire. Em 11 de dezembro, os Estados Unidos estavam em guerra com a Alemanha e o Japão, lançando-se em um conflito que mudaria para sempre seu lugar no mundo. É o último dia da busca. E as máquinas de Ballard estão na água há horas. Mas ele não está esperançoso no resultado. We're in the final throes of this expedition. I mean, today is the last day. We have 2 subs going in the water right now, but it doesn't look good because we've looked at all the high priority sites and we haven't found the midget submarine. We're now out in the very low priority areas, and that can go on forever because it's a big ocean. So I'd be very surprised if we succeeded today. O submergível retorna da sua passagem pelo muro e é tirado da água pela última vez.
Uma rápida olhada no vídeo confirma seus temores. Examinando de perto, o que o piloto achava que eram baterias, revela ser outra coisa. Looks like anti-aircraft gun clips. Or ACACs. Yeah. You know what it looks like to you? O torpedo que o piloto vira teve sua ogiva removida. Então não pode ser do submarino perdido. You reach a moment when you know you're not going to succeed. Because you've given it the best shot. You're going back over the same territory, seeing the same targets a second or third time. Well, we found a bunch of junk. We don't really have a definitive set of objects that says that the submarine broke up, but it could have. So, clearly, the sub did not survive. And did the Ward play a role in its demise? And certainly it did. But how did it finally meet its end? Gloriously in battle in Pearl Harbor? Was it sunk by someone else later on? What was its final moments? And for now, we don't know what they were. Antes de partir para sua missão, um dos marinheiros deixou um poema que escreveu no dia. Assim como cai a flor da cerejeira no auge da sua glória, eu também preciso partir. Que os homens me chamem de flor de Yamamoto, mesmo que meus ossos se espalhem na vastidão triste de terras estranhas e distantes. No último dia da sua visita, Dewar pede para ver o Memorial do Arizona para homenagear os americanos que morreram no 7 de dezembro. Os Estados Unidos e o Japão deviam ter suas razões para a guerra. Mas depois de vir aqui ver as ondas do Pacífico, eu questiono essa guerra. O Japão e os Estados Unidos são irmãos. Paz no Pacífico é paz mundial. Essa viagem me fez ver que devemos protegê-la juntos. Jack McCarroll e Carl Carson também estão aqui, para lembrar seu navio e seus colegas. Debaixo d'água, a câmera da National Geographic passa pelo navio vazio. Aqui, as primeiras imagens dos aposentos dos oficiais. Imagens de uma outra era, congelada no tempo. Um banheiro com a sua saboneteira. Uma mesa de oficial com os papéis ainda nos escaninhos. Uma pia, agora cheia de areia debaixo do espelho. Para Jack McCarroll, as imagens do seu velho navio são quase insuportavelmente dolorosas. Over 40 years, I couldn't, if I was asked, I couldn't talk. I didn't talk about it, I didn't think about it. I had erased it from my mind. I didn't have any memories. I really didn't. I saw that
barnacles on that doorknob and the light in the overhead. And the thoughts were, who was that officer down in there? Did he survive? At one time, that knob was real nice and shiny, and he turned on that light to read. I don't remember the ship as that. Durante 3 dias após o ataque, o Arizona continuou queimando. A soma final do ataque surpresa foi terrível. Mais de 2.400 mortos e quase 1.200 feridos. 21 navios da frota do Pacífico foram destruídos ou danificados, incluindo os 8 couraçados. Mais de 300 aviões fora de combate. Yamamoto realizou tudo o que queria, exceto destruir os porta-aviões americanos. E no combate por vir, isso provaria ser um erro decisivo. One of the best things that ever happened in the United States was our carriers were not involved in the attack. Yamamoto sank battleships, but the battleship was not the queen of the seas any longer. After that day, from now on, it's the aircraft carrier. And the attack on Pearl Harbor, for all of the losses of lives, which comes first, of course, and the losses of ships, they didn't sink any aircraft carriers. And that made what was already a very bad mistake on Japan's part even worse. E então os americanos começaram a trabalhar. Cada navio atacado, exceto o Arizona, Utah e Oklahoma, foi posto para flutuar, reparado e voltou a funcionar. Muitos participariam de batalhas futuras: Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa, assim como os homens que sobreviveram. I grew up in the Navy. I learned a lot. When I came out of the Navy, I was 6 foot even, weighed 200 pounds. I actually grew up. I learned to be, a man. When I walk as a Pearl Harbor survivor, especially when I have my uniform on, I walk very proud. I represent the country, and I will represent it to the day I die. And I will always be proud to be part of it. Well, Pearl Harbor to me is like beginning a new life. I may be a certain age, but it seemed that I was reborn that day. Pearl Harbor survivors are special. They have a feeling for each other and for their country. They have a comradeship that is not matched anywhere in the civilian world. The only people that I've ever met who have that kind of comradeship are foxhole buddies. These guys were in the foxholes together. It's not a feeling of we showed them. It's not a feeling of triumph. It's a feeling of we did it together. We were there. And that's what matters. It's kind of a hallowed place, and it's very beautiful. I'm amazed that it's this beautiful. And I understand that there's millions of visitors every year that come by and pay their respect to my shipmates. To lots of them, I know a lot of them, those are just names. But to me, they'll always be my shipmates.
I don't think we'll ever be done with Pearl Harbor. I think Pearl Harbor is like Gettysburg. It's like Appomattox. It's like Lincoln's assassination. It's like Yorktown and the surrender to General Washington. God help our country if it's ever forgotten. Esse filme é dedicado a Carl Carlson e a todos os sobreviventes de Pearl Harbor. Versão Marshmallow São Paulo.